Olá, Pai Senhor para todos, que o nosso bom Deus continue nos ajudando. Vamos dar continuidade falando sobre o livro de Malaquias. E hoje nós vamos falar sobre os sacerdotes daquela época. Sejam todos bem-vindos ao canal Vivendo com Cristo. Neste canal já tem vídeos falando sobre o dízimo em Malaquias. E hoje vamos falar sobre os sacerdotes daquela época do livro de Malaquias. Só lembrando que estes relatos são datados mais ou menos em 430 a.C. e que este povo eles já tinham passado por 3 cativeiros babilônicos. Então, hoje nós vamos ver como eram os líderes religiosos daquela época. E também vai vir um vídeo falando sobre os sacerdotes da época de Jesus. Será que os sacerdotes da época de Jesus, eles eram melhores do que o do livro de Malaquias? É o que vocês virão no próximo vídeo. Mas hoje vamos ficar no livro de Malaquias. Sabemos que quando iria fazer um sacrifício para Deus, tinha que ser o melhor. Mas vamos ver no livro de Malaquias se eles faziam isto. Mas vamos voltar um pouco atrás e ver como era um sacrifício que Deus aceitaria. Porém, havendo nele algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver defeito, não o sacrificarás ao Senhor teu Deus. Deuteronômio, capítulo 15 e o versículo 21. Então aqui a gente já vê como seria para os sacerdotes na época de Malaquias fazerem os seus sacrifícios para Deus. Não poderia ter manchas nenhuma e também nenhum tipo de defeito, pois isso era muito exigido, porque isso já estava mencionando no futuro o cordeiro sem defeito. Mas vocês viram aqui como seria o sacrifício oferecido que Deus aceitaria. Mas vamos ver como os sacerdotes eles agiam. Será que eles eram obedientes a Deus? É o que nós vamos saber agora. O filho honra o pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Tem coisa errada aí. E se eu sou o Senhor, onde está o temor? Tem coisa errada aí. Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes. Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes. Que é para não vir um engraçadinho e querer desfazer desses relatos. Aqui está falando para os sacerdotes, não para a nação. Ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, e vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? É o que nós vamos ver nos próximos versículos. Então aqui a gente já vê em Malaquias capítulo 1 e o versículo 6, que aqui tem coisas erradas. Eles não têm temor a Deus, eles desprezam as obras que eles deveriam fazer. Então vamos ver por que Deus disse isso através do profeta Malaquias, que estava denunciando esses sacerdotes. Isso mesmo que você ouviu. Denunciando os seus serviços, os seus proceder, que eles já não ajudavam mais as pessoas. Será que hoje se enquadra nesses pastores mercenários da fé, que só faz arrecadar dízimo e desfilar em carro importado, como o chefe da CGADB, que desfila em um carro de R$1.300.000? Pense num sacerdote dessa época de Malaquias.
Então vamos ver se eles ofereciam o melhor para Deus. Porque já vimos no versículo anterior que eles não temiam a Deus. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Entenderam como eram os sacerdotes daquela época, pessoal? Aí quando a gente faz um vídeo assim, o povo, quem tem algum pastor na sua casa, ganhando muito, aí quer desfazer dos assuntos como este. Eu estou aqui falando a verdade. Cabe a vocês verificar aí nas suas Bíblias. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que havemos profanado nisto? Que dizeis? A mesa do Senhor é desprezível. Malaquias capítulo 1, versículo 7. Aqui vocês veem que eles ofereciam pães imundo, mofado, que não prestava para nada mais. Em vez dele servir o pão perfeito, aquele pão bonito, aquele pão novo, aquele pão que chega, você olha assim, que pão bonito. Não, como vocês viram aí, eles ofereciam pães que não prestavam. Agora vamos ver se eles ofereciam sacrifícios de animais como os seus antepassados. Se eles serviam pão mofado, então vocês acham mesmo que eles iriam servir animais perfeitos, sem mancha, sem defeito? Porque quando ofereceis animais cegos para o sacrifício, isto não é mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isto não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, porventura terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos? Malaquias, capítulo 1 e o versículo 8. Aqui Deus diz, olha, vocês estão me oferecendo o que não presta. Quando vocês me oferecem um animal cego, aleijado, coxo e aleijado, defeituoso, vocês estão oferecendo de melhor para mim? Esse animal que vocês pegaram aí? Estão profanando o meu altar ou não estão? Pega esse daí, esse animal que tu está me oferecendo, vai levar para o teu governador, que naquela época tinham os reis que cuidavam daquelas terras. Vai oferecer a ele, vai ver se ele te aceita. Aí vai querer me oferecer o que não presta. É mais ou menos isso que Deus está querendo dizer aqui. Entenderam como era o sacerdote daquela época? E hoje, os pastores fazem o quê? Enganam o povo, ficam ricos. O meu pastor mesmo, era 200 mil o salário dele, mas o advogado falou que já está em 300 mil por mês. Mas eles se julgam ser sacerdotes. Aí eu pergunto, de Deus ou do diabo? Já viram como é os sacerdotes da época de Malaquias? E na época de Jesus? Vocês vão ver como aqueles camaradas eram. Que de sacerdote só tinha nome. Vocês vão ver o que era que eles aprontavam. Agora, Malaquias, ele faz uma súplica. Ele viu tantas coisas ali erradas, que agora ele traz a memória do povo, que eles estão errados, e agora faz uma súplica para Deus ter misericórdia daquele povo. Agora, pois, eu suplico, pedir a Deus que ele seja misericordioso convosco. Malaquias disse, olha, vocês estão tão desviados dos caminhos do Senhor, vocês estão fazendo tantas coisas erradas, que vocês vão ter que suplicar. Vocês suplicam daí, que eu suplico daqui. Porque o negócio está feio entre vocês, sacerdotes. Entenderam como eram os sacerdotes da época? Agora, pois, eu suplico, pedis a Deus que seja misericordioso convosco. Isto veio das vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos.
Quem é também entre vós que feche as portas por nada, e não acenda debalde o fogo do meu altar? Ou seja, de nada adiantaria ele acender aquele fogo. Um fogo profano? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Não adiantava mais aqueles sacerdotes fazer nada para Deus, que ele não estava aceitando, pessoal. Assim mesmo são esses pastores de hoje. Vocês acham que eles estão servindo a Deus? Ficando rico com o dinheiro do povo? Eram esses sacerdotes dessa época, eles ofereciam a Deus o que não prestava, pessoal. Malaquias capítulo 1, versículo 9 e 10. Agora Malaquias traz à memória do povo que não se mostra esse versículo na igreja, mas eu não estou aqui para esconder nada. Malaquias traz à memória do povo um relato que Deus ali se encantava, mas não era com o povo dele, pessoal. Era com outros povos pagãos. Sim, porque dizem que o único povo de Deus era Israel. Mas aqui a gente vai ver que Deus não só é reverenciado pelo povo de Israel, não, pessoal. Mas ninguém mostra na tua igreja. Verifica aí na sua Bíblia se o que eu estou falando aqui é verdade. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações, entre os povos. Entenderam? Que não só era Israel que oferecia sacrifício para Deus, porque o sacrifício de Israel já não prestava para nada. Deus não recebia, como vocês viram no versículo anterior. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso e oferta puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos, Malaquias capítulo 1 e versículo 11. Veja que aqui Deus diz que o incenso é puro, as ofertas são puras, ou seja, Deus recebia, pessoal. Mas dos sacerdotes não. Por quê? Porque eles eram larápios da fé, eles eram enganadores da fé, feito hoje esses pastores larápios da fé. Simples assim, meus irmãos. Eu vou ler de novo esse versículo, porque ele é tão bonito e ninguém mostra esse versículo. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos, Malaquias, capítulo 1 e o versículo 11. Entenderam, pessoal, como eram os sacerdotes daquela época, que oferecia tudo que era de ruim para Deus. Agora veja como era a mesa dos pães que os seus antepassados colocavam. Está vendo? Será que eles ofereciam estes pães? Ou eles ofereciam estes pães que vocês estão vendo agora? Entenderam que as outras nações faziam certo para Deus? Que Deus aceitava tudo que eles davam, porque era o melhor para Deus. Pois é, meus irmãos, aqui vocês viram que Deus, ele se agradava muito dos que eram oferecidos a Deus pelos pagãos. Ou não? Não sabemos. Deus apenas diz que eram de outras nações, outros povos. Pois é, meus irmãos, fique toda na santa paz do nosso Senhor. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários que eu responderei. Virá também um vídeo falando sobre os sacerdotes da época de Jesus. Será que era melhor do que esses? É o que nós vamos saber. Fique na paz do Senhor.